Boa noite, bom você aqui conosco, você que está online, boa noite, seja bem-vindo. Antes de nós iniciarmos a palavra, quero lembrá-los que nós estamos no mês amarelo, né? Mês de prevenção ao suicídio. E que você possa ser a luz que o próximo precisa. Você possa ser... Alguém liga o ar, por favor, gente? Tá muito quente, esqueceram de ligar o ar hoje, vocês perdoem, gente. Tá? E, queridos, mas nós precisamos cuidar uns dos outros. Uma das coisas que nós não podemos passar despercebido é olhar, é prestar atenção em quem está do nosso lado. Porque quem está com problemas emocionais, com essa questão do suicídio, ele começa dando sinais. Tem alguns sinais. Fica quieto, começa a se isolar, começa a ficar distante um dos outros, começa a falar menos. E nós precisamos estar atentos, queridos, porque está perto de nós. E às vezes você olha para uma pessoa, ela está dando risada, ela está feliz, está com tudo ali com você, você nunca imagina que é um potencial suicida. E aí quando acontece alguma coisa, você fala assim, nunca imaginei. Estava do nosso lado. Responsabilidade nossa, de cada um, de cuidar uns dos outros. É isso que Jesus falou para a gente fazer. É isso que nós precisamos fazer, amar. Amar a Deus, amar as pessoas, servir a cidade. Nós precisamos fazer isso, queridos. E se você tem no seu coração, na sua alma, aquela dor, porque o suicida, queridos, ele não quer se morrer. Ele não quer morrer, ele quer acabar com a dor dele. E a dor é intensa. E, queridos, o religioso vai dizer que isso aí é demônio, vai dizer que isso aí é falta de fé. Não, queridos, é um problema emocional, é um problema na alma, que precisa ser curado. Lógico que Jesus cura, sim, mas a gente pode, obrigado, filho. A gente pode ajudar, a gente tem as pessoas que podem. Se você pode procurar o pastor, a pastora, você pode procurar um profissional na área. Por quê, queridos? Porque é assim. Essa é a nossa vida. E você vai ver algumas pessoas na Bíblia que passaram por um processo de depressão. Algumas pessoas que falaram, não, agora eu quero morrer, agora eu quero que morra. Quero morrer, e isso aconteceu. Então, queridos, vamos cuidar uns dos outros, tá? Vamos prestar atenção nas pessoas ao nosso redor, para que elas não caiam na tentação de se suicidar. Tá bom, amados? E, então, esse mês, preste bastante atenção nas pessoas. Não só nesse mês. Esse mês é um mês de alerta. Mas preste atenção nas pessoas durante todos os dias. Todos os dias. E se você sabe de alguém que está com depressão, queridos, não fica fustigando a pessoa, não, incomodando, certo? Ore por ela, fala para ela, ó, você é importante, você é especial, estou orando por você. Porque para a pessoa que está passando por situação, a coisa pior que existe é alguém ficar perguntando como que ela está, a emoção dela, como que ela está com depressão ainda, irmão? Está com depressão ainda, irmão? Não, não faz isso não, tá? E outra coisa, eu já quero aproveitar aqui, irmãos, né? Desculpa a franqueza, mas nós temos que aprender a lidar com as pessoas. E eu quero trazer aqui, eu quero primeiro... talvez você fale assim, mas eu faço visita a minha vida inteira. Amém, glória a Deus. Mas nós temos que cuidar. O que nós falamos nas nossas visitas? Você sabe que uma pessoa está com problema, com alguma enfermidade, você não precisa saber o que está acontecendo, qual que é a enfermidade da pessoa. Tem gente que é tão curioso, mas não é porque quer ajudar, é porque quer meter a língua nos dentes. Então, sabe o que você faz? Ora pela pessoa. Você vai visitar alguém, não fica, o que está acontecendo com você? O que você está passando? Qual que é a sua doença? Isso aí, ó. Gente, eu não sei como. Eu não sei. Eu não entendo. Como que uma pessoa pode chegar ao cúmulo do absurdo a fazer isso? Não é a mensagem ainda não, tá? Mas chega na casa de uma pessoa que está com uma enfermidade e fala assim, eu conheci uma pessoa que morreu com isso.
Não dá, né, gente? Eu conheço uma pessoa que não teve volta mais. Então, você vai visitar alguém que está com problema? Chega na casa dela, eu vim aqui orar por você, estou jejuando por você. A pessoa vai querer falar, se você não quiser, eu falo assim, se você não quiser falar o que está acontecendo com você, para mim não precisa falar. Eu vou orar por você da mesma forma. Então, gente, vamos cuidar nas visitas, quando a gente vai conversar com alguém. Você vê alguém diferente, o que está acontecendo? A pessoa emagreceu, tem gente que fica uma curiosidade terrível, sabe? A pessoa engordou, o que está acontecendo, né? Será que está com problema? E tem os crentes de plantão, que fica pondo pecado em tudo, né? Que tudo é pecado, tudo é isso, tudo é aquilo. Então vamos cuidar, gente, vamos tomar cuidado, para que a gente possa amar as pessoas, como Jesus disse, que nós precisamos fazer, amar. Amém? Agora respira fundo, né? Vamos voltar aqui, vamos para a mensagem. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, que nós precisamos dele. Você precisa do Espírito Santo, amém? Eu preciso do Espírito Santo. E teve uma pessoa, William Carvoso, ele é lá de 1730, 1834. E ele se converte aos 21 anos de idade. Aos 21 anos ele se converte ao cristianismo. E ele não sabia ler nem escrever. E ele se converte e aí ele começa a trabalhar, a influenciar. Ele morava na Cornualha, na Inglaterra. Hoje a Cornualha tem em torno de mais de 500 mil habitantes. Em 1700 e bolinha, eu não sei quantos anos tinha, quantos habitantes tinha, mas devia ter bastante também. Então, mas ele começa a evangelizar e a falar do amor de Deus por todos os lugares, onde ele passava. E ele foi envelhecendo, ele aprende a escrever aos 61 anos. E quando ele aprende a escrever, aos 65 anos. Depois que ele aprende a escrever, ele escreve algumas memórias. E o filho dele depois acaba fazendo uma edição e publicando um livro das memórias de William Carvoso. Benjamin Carvoso, que era o filho, publicou essas memórias dele, com algumas cartas do diário dele que ele acabou deixando depois que ele aprendeu a escrever. E Carvoso, ele diz uma coisa muito interessante, eu quero que você leia comigo, está aí no telão, leia comigo, olha só, não precisa repetir, é só para você acompanhar comigo. O que eu desejava era santidade interior, e nesse sentido orei e estudei as Escrituras. Finalmente, estando em uma reunião de oração, recebi a grande liberdade, comecei a ter fé, crendo, eu receberei a promessa agora. Naquele momento, uma influência celestial encheu a sala, senti em meu coração um fogo purificador, que iluminou minha alma, espalhou vida divina em meu ser, e me santificou. Recebi então o testemunho do Espírito, de que o sangue de Cristo me purificou de todo pecado. Carvoso, depois que ele envelhece, próximo ele morre aos 84 anos, mas próximo dele morrer, ele percorre toda a Cornualha, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas da salvação, e falando do que Jesus Cristo tinha feito na vida dele, e que poderia fazer na vida das pessoas. Então ele nunca parou. E irmãos, se nós desejamos mudança, como Carvoso, se nós desejamos fazer a diferença nessa geração, nesse tempo, nesse momento, nós precisamos desejar ardentemente, queridos, a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nós precisamos desejar isso, sabe, mas não uma ação, não um arrepio, mas de forma plena em nossas vidas, de forma transformadora, que vai nos libertar, e vai nos dar liberdade para agir, porque é Ele que vai fazer isso em nós. Foi isso que
o Espírito Santo fez em Carvoso. Foi isso que o Espírito Santo fez, o que Carvoso fez. O que ele fez? Ele começou a buscar, ele começou a clamar, ele começou a desejar, ele pediu a promessa e ele recebeu. Mas o que é a promessa? Lembra que Jesus, antes dele subir ao céu, depois ele fala assim: olha, eu não vou deixar vocês solitários aqui. Eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, e ele vai estar com vocês até o fim, que é o Espírito Santo. A promessa, e Jesus fez isso, e isso aconteceu. Jesus prometeu e cumpriu. Veja, queridos, que é necessário uma ação completa em nossas vidas. Veja que é necessário, não é só ouvir a respeito do Espírito Santo. Nós estamos falando faz 2 meses do Espírito Santo, e vamos até o final desse mês falando sobre o Espírito Santo. Se você não participou e quer, está lá no nosso canal do YouTube, todas as mensagens. Até o final desse mês nós vamos continuar falando do Espírito Santo. Então, não é só ouvir, não é só entender. Nós precisamos permitir que Ele entre em nossa vida e faça o que for preciso fazer. Que Ele transforme, que Ele possa transcender em nós e mudar o nosso interior, mudar a nossa pessoa, mudar o nosso coração, tirar o nosso coração de pedra, coração duro, coração mau, um coração, sabe, que tem ódio, que tem raiva. Nós precisamos permitir que Ele entre e transforme. E é interessante, olhando essa frase de Carvoso, ele tem algumas ações que ele fez. Olha só. Ele desejava santidade interior. E o que ele fez? Está lá, ele orou e ele estudou as Escrituras. Ele começou a orar e começou a estudar, porque ele queria, sabe, ele queria mais. Ele já tinha aceitado, ele já tinha se convertido ao cristianismo, a Jesus, mas ele queria mais. E porque ele teve essas 2 ações aqui, de orar e de estudar as Escrituras. Lembra que ele disse que ele não sabia escrever, mas eu não sei, ele deve ter aprendido a ler, sem escrever. Depois ele aprende a escrever, mas ele estudou as Escrituras. Ele estudou as Escrituras, e o que aconteceu? Depois dele fazer isso, ter essas ações, ele estava numa reunião de oração. E pode ser numa reunião de oração, pode ser num culto, pode ser na hora do louvor, pode ser no PG, pode ser na sua casa, pode ser aonde for. Não tem um lugar específico para a ação do Espírito Santo manifestar na sua vida. Então não coloque o Espírito Santo numa caixinha, achando que ele só vai acontecer dessa forma. E eu louvo a Deus, falando em oração, nós estivemos aqui durante essa semana orando, das 6 às 7h30, eu louvo a Deus por todos os irmãos que estiveram aqui, foi uma bênção, foi muito gostoso. Depois nós tomamos um cafezinho junto, né? Essa semana nós vamos fazer isso em casa. Antes de você ir para o trabalho, ore, sabe, separa um tempo lá de oração na sua casa, das 6 às 7h30, separe um tempo de oração e ore por você, pela sua família, pelo trabalho, pela igreja, pela família missionária. Ore, queridos, para que Deus possa realmente trazer transformação. E aí o que ele faz? O que acontece com Carvoso? Ele recebe a grande liberdade. Lembra de a palavra de Deus em João 8:32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, a verdade é Jesus. É essa verdade que nos liberta. E ele, quando foi conhecendo, ele recebeu essa liberdade. E ele continua dizendo que quando ele estava orando e estudando, ele começou a ter fé e começou a crer que ele receberia a promessa. E ele disse: eu vou receber a promessa agora, eu vou receber a promessa agora. E o que aconteceu? Ele recebeu. Mas ele não recebeu porque ele começou a dizer: eu vou receber a promessa, eu vou receber a promessa. Ele recebeu porque ele desejava santidade interior, ele desejava, ele começou a buscar. Então ele orava e ele estudava a palavra de Deus, ele estudava a Bíblia. Uma pessoa essa semana me mandou uma mensagem: pastor, eu não entendo esse texto.
que ele diz? Falei, muito bem. Faz o seguinte, você quer entender o texto? Quero. Então você leia de novo, leia outra vez. Não entendeu? Continua lendo. Até o Espírito Santo revelar para você. E aí ele me mandou a resposta do que ele entendeu. Eu falei, você percebeu? A gente é acostumado a fast food. Eu estou precisando de uma coisa, eu vou lá, vou no pastor, eu vou na irmã da oração, no irmão da oração, eu vou naquele que sabe, vou pedir, e aí eu não preciso fazer aquilo. Não, queridos, nós temos que fazer como Carfoço. Vamos orar, vamos estudar a Bíblia. E ele colocou o que ele entendeu, eu falei, é isso aí. É isso que está dizendo esse texto. Então, queridos, qualquer um de nós podemos entender e podemos receber. Esse é o resumo da vida de Carfoço. E a vida dele foi impactante. E nós precisamos, queridos, responder uma pergunta. É essa pergunta que está aqui no telão, que eu e você precisamos responder. Eu desejo receber o poder do Espírito Santo em minha vida agora? Você tem que responder isso para você. Você deseja isso? Você deseja, porque assim, o Espírito Santo é educado, queridos. Deus é educado, Jesus é educado. Mal educado é o capeta, que chega arrombando porta, chega quebrando tudo. Mas Jesus não. O Espírito Santo não. Ele só vai entrar se você permitir, se você deixar. Agora, você precisa responder essa pergunta. Eu desejo receber o poder do Espírito Santo em minha vida agora. Eu desejo isso. Você deseja, irmãos? De verdade? Que não seja apenas, sabe, porque eu estou perguntando e você diz assim, eu vou falar, porque senão o pastor vai ficar perguntando, né? Não, mas que seja de verdade. Você deseja receber o poder do Espírito? Estou repetindo, queridos, que eu quero que isso entre na sua mente, no seu coração. Que você realmente faça essa pergunta. Eu desejo receber de verdade o poder do Espírito Santo em minha vida. Eu quero isso, eu quero mudança, ou eu quero continuar o crente meia boca do mesmo jeito, o crente médio, é isso que eu quero ser. O crente que não faz nada, é isso que eu desejo ser, tudo bem. Mas se você deseja a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, você precisa responder sim ou não. Se você responder não desejo, você não vai ser um crente cheio do Espírito Santo. Vai ser um crente normal. Tá? Pode até conhecer a Bíblia, mas vai ser um crente. Tá? Então, queridos, quero que você acompanhe comigo alguns textos bíblicos, porque nós não podemos ter dúvidas quanto à bênção que nós podemos experienciar com a ação do Espírito Santo. Nós não podemos ter dúvida com a experiência do Espírito Santo. E o Espírito Santo, a experiência para cada um é diferente, queridos. Não é tudo igual, não é engessado. O Espírito Santo vai agir na sua vida, na vida do outro, de forma diferente. Para cada um. Olha só, começar em João 20, 22. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Lá em Lucas 11, 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. A quem o pedir? Nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos filhos. Se nós pedirmos o Espírito Santo ao Pai, será que Ele não vai dar? Vai dar. Você precisa força para vencer? Você precisa ser revestido para superar alguma coisa? Peça ao Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Vamos lá. Lucas 24, 49. E lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus estava dizendo, olha, vocês permaneçam lá, tá? Atos 1, 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo de Deus, queridos, não é para ser um acessório na nossa vida.
O Espírito Santo de Deus não é um brochinho. O Espírito Santo não vai ser uma camisa. O Espírito Santo não é um adereço de poder que eu saio, sabe, manifestando que agora eu tenho poder. Agora eu sou mais poderoso do que os outros, porque eu tenho. Não, não é isso. O Espírito Santo de Deus em nós é para que a gente faça isso. Testemunhe. É para que você realmente reconheça quem você é, ou seja, nada. Que nós somos os menores. Se nós queremos ser grandes, vamos ser menor. É o que Jesus diz. É isso, queridos. E a palavra de Deus continua, Atos 19, 2. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo estava indo para Éfeso, foi em Éfeso, e quando ele chega no litoral de Éfeso, ele encontra alguns cristãos, e ele pergunta para eles, conversando, ele fala: vocês receberam o Espírito Santo? E eles falam: não, nós nem sabemos o que é isso, não entendemos ainda o que é isso. E talvez muitos crentes ainda estão nessa situação, porque é pouco falado sobre o Espírito Santo. E nós precisamos conhecer, porque, queridos, o Espírito Santo não é um arrepio, não é, sabe, ficar rodando, ficar girando, ficar, sabe, dando gargalhada. Não, não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa que trabalha em nós, que enche os nossos corações, que transforma a nossa vida, que muda, sabe, a direção da nossa vida. E Paulo ainda diz em Efésios 5,18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. As pessoas gostam muito desse texto por causa da questão do embriagar com vinho, e aí fica aquele negócio: posso beber, não posso beber? Mas se esquece da parte mais importante, que é se encher do Espírito. Que nós precisamos, queridos, e nós não podemos ter dúvida quanto à bênção de ter uma experiência, mas não só uma experiência, mas uma experiência diária, até a volta de Jesus, ou até a gente morrer. Nós temos uma experiência com o Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus é tremenda, ela é poderosa. Esses textos que nós lemos, que são textos poderosos. Agora veja o que o reverendo Andrew Murray diz a respeito. Ele fala com muita simplicidade, ele coloca 7 passos para receber a bênção. Simplesmente, eu vou falar, só passar por eles. Primeiro, existe bênção para receber. Existe essa bênção. Realmente é verdade, o Espírito Santo, e ele existe. Segundo, é para mim. É para você. Você precisa saber disso, que o Espírito Santo existe e é para você. Terceiro, que eu não tenho. Se você já tem, então peça para que se encha mais. Se encha mais do Espírito Santo, cada dia mais. Quarto, estou ansioso por obtê-lo. Eu quero essa promessa. Eu quero a promessa. Eu quero cada dia mais. Eu quero buscar. Então, eu desejo isso. 5, quinta ação. Quinto passo, né? Estou pronto a abandonar tudo que estiver em conflito com a promessa. Estou pronto, eu quero e eu preciso abandonar aquilo que entra em conflito com a promessa. Eu preciso deixar de lado. E aí é onde começa a pegar que as pessoas não querem. Porque gostam do pecado, gostam de fazer as coisas erradas, estão apaixonados por estar, sabe, por fazer coisas. Ontem o Estevão trouxe uma palavra muito importante, muito boa, direta e rápido. Vai lá no YouTube da igreja, no culto de sábados de ontem, escute, acho que é 20 e poucos minutos a palavra, rapidinho. E ele falou sobre aquele ditado popular que não está na Bíblia, né? Quem não vem por amor, vem pela dor. Então, queridos, e aí é onde as pessoas estão ali apaixonadas pelo pecado, é gostoso e ficam ali, não querem abandonar. Então, querido, se você quer a bênção da promessa, você deve estar pronto a abandonar tudo que tiver conflito com ela, em conflito com o Espírito Santo. Sexto, agora eu me entrego completamente a Deus para que eu possa recebê-la.
Eu me entrego, eu estou abrindo meu coração completamente, eu estou, me dispondo para que o Espírito Santo faça o que for necessário na minha vida. E 7º lugar, pela fé, a recebo agora. Você tem que declarar, eu recebo. E aí a gente tem que cuidar todos os atos que a gente faz, tudo aquilo que nós estamos praticando, eu tenho que olhar a minha vida, fazer uma autoanálise. Isso aqui eu estou fazendo não está certo. É simples, querido, mas o que eu estou fazendo, quem diz que está errado? Vai para a Bíblia. Não sou eu que vou dizer, é a Bíblia, é a palavra de Deus. O que você acha? Jesus gostaria? Jesus está aprovando o que você está fazendo? Jesus aprova. Beleza, quem sou eu para contrariar? Então nós precisamos fazer essas perguntas. O Espírito Santo ofende o Espírito Santo, entristece o Espírito, a minha atitude, a minha palavra, o meu comportamento, entristece o Espírito? Se entristece, então eu tenho que abandonar, eu tenho que deixar de lado. Então, queridos, agora eu quero conversar com você rapidamente sobre condições que nós precisamos ter para receber o dom do Espírito Santo, para receber o enchimento, a plenitude, o batismo do Espírito Santo. Deve haver renúncia a todo pecado. Primeiro, tem que renunciar ao pecado. Queridos, nós não podemos ter pecados de estimação, nós não podemos gostar do pecado, estar no pecado. Por quê? Porque não compactua, o Espírito Santo não compactua com pecado, com coisa errada. Então, eu tenho que renunciar a todo pecado. Eu tenho que abandonar completamente o pecado secreto, aquele pecado escondidinho, que só eu sei, o que eu estou fazendo, que todo mundo sabe e está errado, eu tenho que abandonar. Gente, nós não estamos falando de simplesmente de receber algo, mas é de salvação, de eternidade, é de vida eterna, e nós não podemos brincar. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos. Quem sabe? Ninguém. Então nós precisamos cuidar, tudo que está em oculto, tudo que está no nosso coração, lá, marcado, nós precisamos abandonar, precisamos confessar, precisamos nos arrepender, precisamos, purificar o nosso coração, todo ódio, toda raiva, toda mágoa, nós precisamos tirar isso. Não deixa isso frutificar, não deixa a raiva produzir amargura no seu coração. Não deixa enraizar, virar uma tiririca, começar a enraizar, porque depois, quando enraiza, você até tirar tudo é mais difícil. Então vamos confessar, vamos abandonar. Segundo lugar, deve haver completa consagração e submissão a Deus. E aí consagração, o Dr. Adam Clarke, ele diz o seguinte: a palavra consagração significa o enchimento, ou encher as mãos. Parte do sacrifício posto nas mãos de tais pessoas que vêm ao altar afirmar com esse gesto que tem agora o direito de oferecer sacrifício e oferta a Deus. Então, o Dr. Adam Clarke diz que a consagração você recebe o direito de poder ofertar a Deus a sua vida, o seu coração, ofertar a Deus tudo aquilo, e é isso que nós precisamos, por isso que nós precisamos consagrar e nos submeter a Deus. É o direito que você tem de ofertar, de trazer, de vir com as mãos cheias na presença de Deus. Foi o que aconteceu com Arão, foi isso que ele fez no momento do sacrifício, e eles sacrificando, eles tinham para chegar diante de Deus. E nós precisamos. Então a consagração que nos dá a ideia que nós devemos colocar sobre o altar os nossos poderes naturais, a nossa força, os nossos bens. Não estou dizendo para você vender nada e trazer, não estou falando isso, de jeito nenhum. Não interprete nem entenda diferente disso. Tá? Eu estou dizendo que nós temos que declarar que é tudo nele. A pessoa recebe um dom do Espírito Santo e acha que é melhor do que as outras. Então, consagre no altar do Senhor
tudo isso. Consagre a sua fé, o seu amor, a sua família. Uma das coisas mais difíceis que nós como pais fazemos é entregar os nossos filhos a Deus. É pegar e falar, Deus, é do Senhor. Porque a gente tem aquele senso de propriedade, é meu. É meu. Mas é difícil, eu demorei a fazer isso. Eu demorei a entregar a Deus. Porque parecia que eles iam morrer. Parecia que eu ia ficar sem eles. Mas um dia eu fiz essa oração. E entreguei eles a Deus. Continuam sendo meus filhos, mas são do Senhor. Então, nós precisamos entregar, sabe, tudo, Nós precisamos consagrar. A consagração é um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Sabe, é o nosso culto racional. Queridos, o culto é um culto racional que você entende, que você compreende. O seu culto a Deus não é algo que transcende a tal ponto de você não entender. Isso não é de Deus. Eu caí na unção e eu não sei o que aconteceu. Então não foi na unção de Deus que você caiu. Você caiu em qualquer outra coisa, menos na unção de Deus. Porque na presença de Deus você entende tudo. Você não fica fora de si. Você não fica, sabe, você não perde a razão, você não perde a mente. Você sabe tudo o que está acontecendo. Porque para Deus não tem confusão, gente. Para Deus não tem coisa misteriosa a ponto de você não saber o que você está fazendo. A palavra de Deus diz que Ele revela tudo aos seus filhos. Então, queridos, nós precisamos, sabe, colocar tudo. E tem que ser de livre e espontânea vontade. Não tem como eu te forçar. Deus não vai te forçar. O Espírito Santo não vai te forçar a fazer isso. De jeito nenhum. Tem que ser, sabe, com liberdade. Tem que ser espontâneo. Para que a gente possa receber o batismo, o enchimento, a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Tem que ser assim. Mas precisa haver a consagração, queridos. Nós precisamos colocar tudo nas mãos de Deus. Nosso coração, a nossa vontade, os nossos desejos, o nosso intelecto, as nossas mãos, os nossos ouvidos, os nossos lábios, as nossas palavras. Temos que colocar tudo nas mãos de Deus. Temos que colocar tudo aos pés de Jesus. Temos que colocar tudo para Ele. Tudo, queridos, nós temos que consagrar. As nossas finanças, a nossa casa, os nossos carros, nós temos que consagrar tudo ao Senhor, e saber que tudo é dEle, tudo pertence a Ele, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Às vezes a gente fica com medo de fazer isso, e fala assim, vai que Deus pede para mim. Queridos, Deus é Deus de sabedoria, Deus não é Deus de confusão. Quanta gente que você conhece aí, sabe, que foi lá e deu, e hoje está vivendo de aluguel. Deus não faz isso não, gente. Não funciona desse jeito com Deus. Então a gente precisa cuidar muito, por isso que a gente tem que entregar. E a gente fica com medo dessas coisas. A gente fica com medo de ficar sofrendo. Quando a gente entrega de coração, quando a gente consagra de coração, queridos, é paz. É bênção de Deus. Então, nós precisamos o que? Renunciar a todo pecado. Nós devemos consagrar completamente, nos submeter a Deus. E para concluir, queridos, deve haver fé. Para você receber o poder do Espírito Santo, tem que haver fé. Tem que ter fé. E o conselho de John Wesley, eu quero ler o conselho dele, para aqueles que procuram a salvação completa. Mas eu aceitei Jesus, não é completo? Sim, aceitou Jesus, está salvo. Mas o processo completo de você ser pleno, a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Você recebeu o Espírito Santo o dia que você aceitou a Jesus? Sim, sem dúvida. Mas o enchimento, a plenitude, nós precisamos buscar. Nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos consagrar as nossas vidas, nos submeter a Deus. E nós precisamos exercitar a nossa fé. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Se você quer agradar a Deus, você precisa de fé. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e o ouvir
da palavra de Deus. Então você tem que fazer igual Carvoso, orar e estudar a Bíblia. É assim que a gente adquire fé, é assim que a gente cresce. E Wesley diz assim: creio que esta bênção sempre se realiza na alma, por um simples ato de fé, consequentemente, num instante, esperai-a, portanto, cada dia, cada hora, cada momento, porque não nesta hora, neste momento? Certamente, podeis esperá-la agora, se credes que é pela fé. Nisto podeis saber com certeza que a procurais pela fé ou pelas obras. Se pelas obras, então desejareis que primeiro se faça alguma coisa antes de serdes santificados. Pensais, devo ser primeiro, ou fazer assim e assim. Então a procurais pelas obras até hoje. Se a procurais pela fé, podeis esperá-la como sois. E como sois, esperai-a. Então, agora. É importante observar que há uma conexão inseparável entre estes 3 pontos: esperai-a pela fé, esperai-a como sois, esperai-a agora. Wesley estava dizendo assim, que é algo supimpa, maravilhoso, mas é pela fé. Porque se você acredita que é pelas obras, você acredita que tem que fazer alguma coisa para receber. Você acredita que você precisa fazer algum benefício a alguém para poder recebê-la. E não é. Porque quem precisa fazer algum benefício para receber, Wesley está dizendo, você vai esperar até hoje. Ou seja, você vai esperar sempre. E nunca vai receber, porque não é pela obra, é pela fé. Não é pelo que você faz, é pela fé. Não é pelo que você é pela fé. Não é pelo que você tem, é pela fé. E é isso que nós precisamos entender. Um bispo metodista, ele procurava ser cheio do Espírito Santo. E ele disse assim: descobri em breve que, não obstante ser justificado livremente, não estava santificado completamente. Ou seja, eu estava buscando, mas ainda precisava de mudança dentro de mim. Isto me causou profundo exame interior e fortaleceu minha atitude de não admitir reconciliação, nem tréguas com os males que ainda eu encontrava em meu coração. Esta análise da minha vida interior levou-me a considerar cuidadosamente as grandes e preciosas promessas que nos fazem escapar de toda a corrupção que há no mundo e sermos participantes da natureza divina. Percebi que era unicamente a dádiva de Deus. Por conseguinte, a recepção era pela fé. E pós muitos conflitos sutis e dolorosos, e muitas manifestações divinas, em 28/3/1761, meu espírito entrou em batalha com Deus por volta de 2 horas, de um modo nunca visto antes. Repentinamente me vi livre de tudo, exceto o amor. Eu era todo amor e oração e louvor, neste estado feliz, regozijando-me sempre, e continuei dando graças em tudo. Esse bispo metodista, ele começa a buscar, ele observa que dentro dele ainda tinha muita coisa que ele precisava tirar. Era um crente, era um homem de Deus, mas precisava tirar para receber a plenitude do Espírito Santo. E nós precisamos, e ele começa a fazer essa análise, essa autoanálise, e ele começa a perceber, e ele começa a observar, que ele precisava tirar muita coisa, porque senão ele estaria se envolvendo com a corrupção que há no mundo, com o pecado, com as coisas que estavam, fora de Deus, e ele estaria distante de Deus. Então, nessa data, ele tem uma briga com Deus, não é uma briga de discutir, de ficar mal com Deus, mas de buscar, de desejo, de querer, de ansiosamente buscar, de reconhecer as suas falhas, os seus pecados, de abrir o seu coração. Deus, está vendo quem eu sou, Deus? E de desejar mudança. E aí ele é transformado. Todo amor, né? Ele fala que ele recebe. E na busca do poder do Espírito, queridos, nós, como cristãos,
paramos de olhar para as nossas circunstâncias, para as dificuldades, e olhamos somente para Cristo. Quando nós começamos e desejamos, nós paramos de achar problema, achar culpado, e começamos a nos encher de Deus. E recebemos e buscamos, porque nós queremos receber a bênção do Espírito Santo de Deus em nós. Receber a presença de Deus, a plenitude do Espírito em nós. Eu quero contar, para encerrar, antes de colocar para nós refletirmos e praticar, eu quero contar um testemunho de uma pessoa, uma mulher. Ela sonhou, ela teve um sonho. E quando ela sonha que ela está num abismo muito profundo. E ela começa a olhar para tudo quanto é lado, e ela não vê saída, e está tudo escuro, para baixo, para os lados, nada. Ela caiu naquele profundo abismo, no sonho dela. Aí ela olha para cima e ela vê uma estrela brilhando, e ela começa a prestar atenção naquela estrela, e quanto mais ela olha para aquela estrela, ela começa a subir. Lembra que ela está num sonho, tá, gente? E ela começa a subir, ela começa a subir, ela olha para baixo, porque ela quer saber como que está acontecendo, o que está acontecendo, e ela despenca, e cai novamente. E aí ela continua olhando, vê se consegue achar alguma saída, não consegue, aí ela olha de novo para aquela estrela, e aí ela começa a subir, e subir, e subir, ela já está alta, e aí ela quer entender o que está acontecendo com ela, por que aquilo está acontecendo, tudo aquele abismo, uma estrela, e ela está subindo, então ela quer entender, ela faz o quê? Ela olha para baixo de novo, no que ela olha para baixo, ela despenca, ela já estava alta, então a queda foi grande, foi absurda, e aí ela começa a pensar, por quê? Quando eu estou aqui, eu olho aqui, eu estou nesse emaranhado, eu estou nesse abismo, eu não consigo sair daqui. Mas quando eu olho para cima e eu olho para aquela estrela, eu começo a subir. O que está acontecendo? Eu já olhei, eu caí nesse abismo uma vez, já olhei 2 vezes para ela e caí. A hora que eu olho para baixo, eu despenco, eu caio de novo. O que eu preciso fazer? E ela entende que ela não pode olhar para baixo, ela não pode olhar para os lados, ela não pode olhar para a escuridão, para o abismo, por tudo que está envolvendo ela naquele momento. E ela entende, ela olha exclusivamente para aquela estrela. E a vontade é grande de olhar para o lado, de olhar para baixo, de ver se ela já está alta. A vontade é grande, mas ela não tira o olhar daquela estrela, até que ela é lançada para fora daquele abismo e colocada com os pés firmes no chão. Queridos, a nossa vida é assim. A estrela é só Jesus. Se nós ficarmos olhando para as circunstâncias, para as pessoas, para o que está acontecendo, para o que estão fazendo, para os pecados das pessoas, queridos, nós vamos despencar cada vez mais para o abismo. Nós temos que olhar para Jesus. Não perca tempo, querido, olhando para o lado. Não perca tempo olhando para baixo. Não perca tempo, queridos, olhe para Jesus. Porque quanto mais você olhar para baixo, você vai cair. Cair, e de novo, e de novo, e de novo. Mas se você olhar para Jesus, você não vai despencar. Pode estar sacudindo, pode estar acontecendo o que estiver acontecendo. Se você olhar para cima, você não cai. Você não vai despencar. Amém? E para você refletir e praticar, queridos, primeiro, busque uma vida santificada pelo Espírito Santo. Busque uma vida sem pecado, gente. Mas e se eu pecar? Eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Lá em 1 João capítulo 2. Nós temos uma pessoa que intercede por nós. Mas não vamos ficar nessa, brincadeirinha com Jesus. Peco, peço perdão, peço perdão. Não. Tá? Ore, estude as Escrituras. Ore, estude a palavra de Deus. Tenha fé, querido, e receba o poder do Espírito Santo na sua vida. Em segundo lugar, você tem que pensar, queridos, que a promessa é para você. A promessa é para você, a promessa é para cada um de nós.
Não tem pessoas que, não, a promessa é só para aquele grupo lá. A promessa, não, é para todos. O Espírito Santo não é para alguns, é para todos. A plenitude, o batismo com o Espírito Santo é para todos. É para todos, queridos. Então, sabe, é para você. E você pode receber. Arrependa-se de todo o mal e receba em nome de Jesus. Não permaneça no mal, no pecado. Terceiro lugar, você deve renunciar a todo pecado. Você deve se consagrar, se submeter a Deus e exercer a sua fé. Precisa fazer isso, querido. Precisamos fazer isso para viver neste mundo tenebroso. Nós precisamos buscar isso. E queridos, e principalmente não, todos nós, mas adolescentes que estão entrando nessa fase, sabe, é tão gostoso, tantas coisas, o Estevão ontem falou, né? Tantas coisas chamativas, tantas coisas lá fora, e aí você quer experimentar, queridos. Não faça igual o filho pródigo, vai querer comer da lavagem dos porcos, e nem isso lhe davam. Nem isso. Ele não comia porque ele queria, mas não davam para ele. Está lá na Bíblia isso. Não queira isso, queridos. Ah, mas isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Será? Será? Então se cuide, querido, se cuide. E por último, em quarto lugar, para você refletir e praticar, você deve declarar que você quer receber agora. Você deve declarar. Você deve declarar, mas eu não recebi agora. Continue praticando, continue orando, continue estudando a Bíblia, continue pedindo perdão dos pecados, se arrependendo, continue, sabe, buscando a Deus, procurando se encher, eliminando todo o mal, todo o pecado no teu coração, na tua vida. Continue afastando toda a incredulidade do teu coração e busque ao Senhor até receber. Foi assim comigo, queridos. Eu entrei numa com Deus e falei, não, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo, eu quero ser cheio, eu quero ser pleno. Continuo falhando, continuo errando, mas eu sempre estou ali buscando, pedindo a Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais do Espírito Santo na minha vida, eu desejo mais. Eu desejo ser limpo, eu desejo uma vida de santidade, eu desejo uma vida plena, porque se Jesus me chamar, seja a hora que for, eu tenho que estar pronto. Nós não podemos achar que podemos nos preparar na última hora, não, eu preciso estar pronto, seja criança, jovem ou adulto. Os únicos que estão livres disso são as crianças que ainda não têm entendimento, né? Mas a partir do entendimento todos precisam se arrepender e buscar uma vida de santidade, uma vida de temor, de honrar a Deus, de buscar a Deus, um coração íntegro na presença do Senhor.